Programa SUS Digital. Esse termo, ele é novo, no entanto, ele traz um anseio de implementar não somente uma nova cultura, mas um novo cenário, tanto no manejo das informações quanto na integração de ações. É algo muito amplo, é um grande guarda-chuva de ações que o governo atual instituiu, né? E aí vão vir camadas e camadas de ações. Só que é algo que a gente precisa conversar com calma e com leitura. Para a gente entender isso, eu fiz esse vídeo. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai falar de forma embasada a partir daquilo que já foi publicado, tá bom? Então fica comigo, deixa o seu like, a sua curtida, se inscreve aqui no canal e também me segue ali na conta do Instagram, Jamerson, 2SON, underline J, tá bom? Então vem comigo. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, é a definição. E essa definição do que é o SUS digital está aqui nessa portaria, portaria 3232 de 1º de março de 2024. Vamos ler primeiro essa definição, depois a gente mergulha na portaria. O programa SUS Digital tem por objetivo promover a transformação digital no âmbito do Sistema Único do SUS, ou seja, quando se fala em transformação digital, a gente pode entender muita coisa, tá? Para ampliar o acesso da população às suas ações e serviços com vistas à integralidade e resolubilidade da atenção à saúde. É uma definição extremamente ampla e guarda-chuva e não permite que você não entenda nada. Isso é uma coisa incrível. Mas a gente vai avançar um pouquinho e depois a gente não vai fazer recorte por slide, a gente vai ler junto a portaria. Mas daquela leitura que nós trouxemos ali, o que é que a gente pode trazer como possibilidades de interpretação? Primeiro, será que vai trazer recursos para equipamentos? Porque quando se fala de digitalização, informatização, a gente, claro, pensa em investimento em tecnologia, né? Equipamentos, hardware, ou seja, a parte dura do processo. A gente também pode pensar sobre investimento em construção, porque, afinal de contas, dependendo do grau de refinamento, de investimento em tecnologia, pode precisar de investimento em infraestrutura. Por exemplo, já pensou numa central de dados regional? Você vai precisar de um local físico, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de equipamentos, você vai precisar de uma rede lógica e de programas e conexões que possam trazer esses dados até o local e permitir que esses dados sejam integralizados, cruzados, disponibilizados, ou seja, precisa de um grande investimento, não somente em equipamentos, mas algo muito maior, tanto em RH quanto em infraestrutura. E aí, um dos maiores desafios do Ministério da Saúde hoje, e não é de hoje, é histórico, é a dificuldade de padronização da linguagem dos dados. Por quê? A informatização, ela, obviamente, ela traz mais segurança, porque ela padroniza formas de registro, armazenamento, processamento de dados, fluxo, e aí cria possibilidades de bancos de dados. Qual é o problema? Diferentes programas foram sendo criados ao longo dos vários anos, até mesmo antes da criação do SUS. E aí o que acontece? Cada programa com a sua linguagem, com a sua forma de lidar com os dados, e esses programas foram sendo criados e gerenciados por setores específicos e chegamos no momento que a necessidade de criar um grande banco de dados esbarra na falta de uma linguagem padronizada ou que os dados eles possam fazer sentido em diferentes momentos da etapa do cuidado. Então, obviamente, a gente está falando em uma cultura de inicial padronização desses dados, dos fluxos de dados. Qual é o problema? Isso é difícil. Isso mexe não somente com o aspecto tecnológico, mas também mexe com programas instalados, fluxos de dados, procedimentos, pessoas, né? E quando a gente mexe com pessoas, a gente vai mexer
provavelmente com serviços, empregos, responsabilidades, cargos, criação de serviços, dinheiro e ego. E aí tá as maiores dificuldades quando você tenta implementar diferentes culturas ou grandes mudanças estruturais na saúde do Brasil. Tá bom? Bora avançar um pouquinho mais? Bom, isso aqui está no artigo 1º da Portaria 3232, de 1º de março de 2024, no parágrafo único. Vamos ler. A transformação digital no SUS aplica-se no campo da saúde como um todo, incluindo, vamos lá, atenção integral à saúde, vigilância em saúde, porque até o momento a vigilância não conversa com a atenção básica em relação a dados e vice-versa. Investimento, aqui, formação em educação permanente, como eu falei, há necessidade de investir continuamente na formação dos profissionais, dos gestores, dos técnicos. Educação permanente dos trabalhadores e profissionais de saúde, gestão do SUS e seus diversos níveis e esferas, planejamento, monitoramento, avaliação e pesquisa. É a parte boa de trabalhar com os resultados dos dados e compor indicadores, permitir acesso a esses dados de forma livre, mas respeitando, obviamente, os dados sensíveis, né, por causa da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos continuar. Desenvolvimento e inovação em saúde, mas sem se restringir a estes. Então a gente tem a necessidade da integração, a necessidade do investimento em técnicos e profissionais de saúde e o campo da gestão, que ele é enorme. O campo da gestão, quando a gente fala em tecnologia, dados e informação em saúde, a gente vai ter que trazer alguns temas como planejamento, monitoramento, pesquisa e avaliação. Então, tudo isso está sendo considerado aqui ou está relacionado nesse parágrafo único do artigo 1. Para a gente não ficar fazendo o slide somente em cima da portaria, que vai ficar algo muito longo, eu vou fazer a seguinte proposta. Vamos ler juntos essa portaria e depois uma segunda. E aí a gente vai ter uma compreensão dialogada sobre o SUS digital. Afinal de contas, muitos municípios, nesse momento, só estão preocupados em qual é o prazo, como é que eu faço, se isso vai ter acesso a recurso, eu não posso perder o prazo de inscrição. E não compreendem, não estão lendo nada sobre o que significa a proposta. Simplesmente estão sabendo, vamos ter que aderir, o prazo final, e aí? Então, para sanar um pouquinho essa necessidade da informação, fica comigo, vamos à leitura, tá? Então, eu vou sair aqui da apresentação, já separei aqui, e esses links da portaria vão estar no material, tá? Na descrição. Então, nós temos a portaria 3232, de 1º de março de 2024, e depois a portaria 3233, que traz a primeira etapa do SUS digital. Então, vamos lá. Primeira portaria, 3232. A primeira coisa, para que ela serve? Ela serve para instituir o programa SUS digital. Então, é uma parte burocrática e legal da necessidade de fazer o programa existir, tá? Mas uma coisa eu vou trazer para vocês, e aí tem que ter muita calma e muito pé no chão nessa leitura. Não é a primeira vez que o governo federal está instituindo, dizendo que vai revolucionar, vai integralizar, que essa é a melhor coisa do mundo, porque outras falas já foram feitas anteriormente com discursos muito parecidos. Então, é meio que sob nova direção? Sob nova direção. Nomezinho novo, mesma promessa de integralizar, mas vamos ver naquilo que vai ser diferenciado, tá bom? Então vamos lá. Ok, o Ministério da Saúde, vamos juntos avançar. Então, o primeiro objetivo, fica instituído o programa SUS digital. A partir disso, começa a existir. E essa portaria ela entrou em vigor, né, no dia 1º de março. Aqui vem o anexo. Uma portaria muito pequenininha, bem econômica, e aqui vamos ver o anexo. Dos objetivos,
Nós lemos aqui já o primeiro, nós lemos o parágrafo único. Fica agora para a gente ler e conhecer rapidamente os objetivos específicos do programa SUS Digital. Eu vou aumentar aqui um pouquinho só a fonte, mas vamos lá. E vou colocar minha câmera aqui do ladinho. Vamos lá, pessoal. Fomentar o uso apropriado, ético e crítico das novas tecnologias digitais no SUS. Bom, um programa que quer fomentar uma mudança, né? Tudo bem. Apoiar a proposição de soluções digitais colaborativas e livres que melhorem a oferta de serviços de gestão de cuidado. É desafiador, porque, afinal de contas, até o presente momento, ainda existem dentro do Ministério da Saúde contratos com empresas para desenvolver programas para o próprio Ministério, na qual a linguagem ela é protegida. Então, tem que ter cuidado se isso aqui não vai virar só poesia, né? Incentivar a formação e educação permanente em saúde digital. Isso é algo que não tem novidade nenhuma, porque cada governo que traz uma novidade sobre gestão ou programas ou aplicativos tem que fornecer educação permanente. Promover a sensibilização, conscientização e engajamento para o uso das tecnologias digitais e tratamento adequado de dados pelos atores do SUS. Isso aqui é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que não fica restrita só à saúde. Ampliar a maturidade digital no SUS. Bem, aí vem algumas palavras, frases de efeito muito curtinhas. Fortalecer a participação social e protagonismo do cidadão na criação de soluções digitais inovadoras no campo da saúde. É algo bem ousado. Por quê? Hoje, se você for procurar a abertura de envio de sugestões para melhoria, por exemplo, dos relatórios no Tabnet, será que existe esse campo? Não existe. E aí? Desde quando a população, técnicos, universidades são chamados para ajudar a desenvolver soluções digitais? Isso aqui está prometendo muito e coisas que não são do próprio histórico do Ministério da Saúde. Fortalecer o ecossistema de saúde digital, aquelas frases de efeito bonito, para dizer que vai ter novidade. Contribuir com o desenvolvimento do ambiente colaborativo para aprimoramento na gestão do SUS por meio da transformação digital. Até hoje a gente está sendo surpreendido com criatividades do Ministério da Saúde, principalmente ano passado e esse ano, na qual os municípios não eram consultados, né? Basicamente só sabiam das novidades. Promover a interoperabilidade dos dados. Essa promessa ela já está feita há muito tempo. Qual foi o problema? Não praticada. Reduzir a iniquidade no acesso às soluções e serviços digital, ou seja, bom, está prometendo muita coisa, vamos ver como é que vai funcionar. O programa SUS Digital tem por objetivo a saúde digital, né, com abordagem multidisciplinar, escopo na intersecção entre tecnologia, informação e saúde, incorporando software, que é a parte dos programas, hardware, que é a parte dos equipamentos, e serviços como parte do processo de transformação digital. Isso aqui é repetição, né? Porque, assim, vai falando e ainda não chegou no aspecto didático. Para efeitos do programa, a saúde digital engloba, entre outros, sistemas de informação interoperáveis, registro eletrônico de dados de saúde, aplicação à ciência dos dados, inteligência artificial, telemedicina, telesaúde. Lembrando que o telesaúde é uma iniciativa nobre e não é deste governo e nem do governo passado. Tá? Telesaúde tem uma história que precisa ser resgatada e valorizada, que ela foi ultrapassada e cancelada nos últimos anos. Né? Então a gente tem que valorizar o telesaúde como uma iniciativa do Ministério da Saúde, fazendo parceria com universidades. E essa parceria com universidades tem duas finalidades, né? Gerar conhecimento, favorecer o processo de trabalho e qualificar as ações dos profissionais de saúde para melhor atender e fazer manejos cada vez melhores para diminuir a necessidade de encaminhamentos dos usuários. Então tem muita coisa boa que a gente precisa resgatar no telesaúde. Eu faço parte da história do telesaúde. Já fui teleconsultor. Então aqui eu posso falar com muita honra. Tá? Telesaúde foi uma iniciativa nobre e depois
teve o seu recurso limitado e depois zerado pelo próprio Ministério da Saúde, e agora com possibilidades de resgate. Vamos ver se virando realidade, tá? Aplicações móveis de saúde, dispositivos vestíveis, robótica aplicada, medicina personalizada, internet das coisas voltada ao setor de saúde. Conceitos. Para fim do programa SUS Digital, considera-se cultura de saúde digital, conjunto de valores, comportamentos e práticas relacionados ao uso das tecnologias digitais. Isso aqui vai ser importante quando você lembrar que ao implantar um prontuário eletrônico, só o computador e o prontuário eletrônico não vai fazer nenhuma melhoria no processo. Se a cultura de utilização da tecnologia em saúde não fizer sentido para quem está atendendo. O dado pessoal sensível, tá? Isso aqui vem da legislação LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é maior do que a própria saúde. Ecossistema de saúde digital, que é um sistema complexo, interconectado, incluindo objetos, técnicas, tecnologias, organizados em base física, conectividade, equipamentos auxiliares, infraestrutura, programas e serviços. Ou seja, toda a parte, desde a parte física mesmo, de equipamentos e conexões, a toda a tecnologia referente a aplicativos, conexões, pessoas, serviços, que vão dar possibilidade para melhoria na gestão desses dados. Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital. O que é isso? Representação dos resultados de métricas utilizadas para diagnóstico, monitoramento, avaliação da maturidade digital, incluindo indicadores de maior importância para demonstrar a sustentabilidade das ações. Aqui a gente já está vendo uma inovação na qual a gente começa a entender o seguinte: todo processo novo precisa de uma estratégia de monitoramento e avaliação. Programas que queiram ter longevidade, né, e sustentabilidade precisa de uma regra que o monitore, precisa criar indicadores que avaliem e permitam esse feedback e até mesmo avaliar resultados, processos e, quem sabe, reconduzir ou reconstruir objetivos, avaliar impactos. Laboratório de Inovação em Saúde Digital. Ambiente interinstitucional conformado em rede, integrativo e colaborativo, voltado à promoção e fomento. Ok, ideia similar aos observatórios, né? Maturidade digital. Então ali a gente viu o índice e aqui a gente está vendo o conceito. É o grau de organização, coordenação e interoperabilidade. Então aqui é a forma de avaliação e aqui basicamente é o cenário. Então, por exemplo, para a gente ter maturidade digital, existe um conjunto, um cenário mínimo adequado e, claro que esse cenário ele vai ser avaliado pelo índice. Beleza. Saúde digital. Conjunto de saberes, técnicas e práticas e atitudes, modos de pensar e valores relacionados ao uso de tecnologias digitais e crescimento do espaço digital. Bom, como é um programa novo, tem-se a necessidade, muitas vezes, de criar um arcabouço de termos para fundamentar a sua implantação, gestão e execução. E aqui a gente está vendo isso. Basicamente, é o alfabeto, é o dicionário dos termos para a condução deste programa. Então, agora a gente vai ver as diretrizes. Tá? Ações e projetos decorrentes do programa SUS Digital serão desenvolvidos de acordo com as seguintes diretrizes. O que é a diretriz? É aquilo que norteia. Bom, são as ideias principais, aquilo que fundamenta o programa. Então, universalidade e equidade no acesso a produtos e serviços, protagonismo do cidadão, que é bem desafiador isso, reconhecimento da RNDS. A RNDS foi uma proposta de plataforma que até hoje ainda engatinha, porque necessita de investimentos em 3 níveis: federal, estadual e local e também regional, né? E por que ela ainda engatinha? Porque requer investimento de diferentes níveis e contínuos e que gerem impacto. Então, a ideia foi lançada, não é nova, mas
Os produtos prometidos ainda estão bem iniciais e vão demorar. Então não é nada tão rápido, mas está aí a proposta final. Indução à interoperabilidade, incentivo à gestão democrática e participativa, transparência ativa da disponibilização dos dados. Isso aqui é um desafio imenso. Uso de tecnologias de informação e comunicação para apoio descentralizado às atividades de saúde. Reconhecimento do acesso à internet, a qualidade como essencial. Reconhecimento, gente. Utilizar uma linha para falar de reconhecimento é ótimo. E a redução das desigualdades de acesso. Aqui vai embasar possíveis aberturas de financiamento, garantia do uso seguro da informação, conjugação de recursos financeiros. Tinha que falar no dinheiro, né? Mas é necessário, porque senão vira poesia. Financeiros, tecnológicos e matérias da União, Estado, Distrito, ok. Priorização da inclusão digital na formação e educação permanente dos profissionais e trabalhadores de saúde, que é a parte da educação em saúde, e formação e educação permanente. Associação das ações de saúde digital do programa Modelo de Atenção ao SUS. Ok, bastante poesia, a gente já entendeu na forma que ele é pensado. Muitos municípios vão querer saber só da operacionalização. Calma, a gente está chegando aí. Operacionalização do sistema será executado pela União, Distrito Federal e municípios, podendo incluir a participação de instituições de ensino superior, institutos tecnológicos e instituição de pesquisa. O programa SUS Digital terá 3 etapas: planejamento, implementação de ações de transformação para a saúde digital e avaliação. Como eu já falei, pensar, produzir e avaliar. Ok. Na etapa 1, o que é que vai constituir a etapa 1? Distrito Federal poderão manifestar interesse na elaboração de planos de ação. Interessantíssimo, porque geralmente os estados são comunicados pelo Ministério e dizem, olha, vamos fazer isso. Então se preparem para falar com os municípios. Isso não é construção conjunta e nem democrática de plano de ação. Ok. A partir da realização do diagnóstico situacional e aplicação do índice de maturidade, índice nacional de maturidade. Então, os estados e municípios poderão desenvolver seus planos de ação a partir da construção de um diagnóstico local sobre a saúde digital para depois fundamentar seu plano de ação. Se liga nessa dica, tá bom? Porque isso já está indicando o que é que vai ser pedido. Etapa 2. Consiste na implementação de respectivos planos de trabalho, ou seja, primeiro você avalia, depois você implementa ações, e na terceira etapa você avalia, ok? Quarta etapa, o índice deverá ser pactuado na comissão CIT, de novo a importância da CIT, né, que é o colegiado de pactuação que vai ter representação, que tem representação Ministério da Saúde, estados e municípios, e divulgado mediante ato específico. Portarias específicas do Ministério darão início à regulamentação, cada uma delas, do que trata. Ok. As ações estratégicas e planos de ação decorrentes do Programa SUS Digital deverão ser baseadas em um ou mais eixos de ação. Então, aqui, após a descrição e a avaliação no índice, o seu plano de ação para o SUS Digital pode abordar esses eixos aqui. Um ou mais eixos. Cultura da saúde digital e formação, a linha de educação permanente, soluções tecnológicas em serviço no âmbito do SUS, ok? Interoperabilidade, análise e disseminação de dados. Então tem uma parte aqui de capacitar e qualificar, investimento em tecnologia, e depois interoperabilidade e disseminação. Aqui tem muito mais cara de armazenamento, criação de bases regionais e locais com a finalidade de armazenamento e disponibilização desses dados. Vamos lá. Eixo 1 abrange iniciativas tais como formação e educação permanente, fortalecimento do ecossistema digital por meio de promoção e inovação aberta e estruturação de rede colaborativa, conhecimentos, ok? Fortalecimento do estudo de evidências e incorporação em tecnologias digitais de saúde. Vamos traduzir, vamos investir em pessoas. Isso aqui é o berço, né, do investimento. Fomenta a cultura da proteção de dados sensíveis. Aqui ele está resgatando a LGPD, qualificação dos registros de saúde. Então, essas são as linhas de ações do eixo 1, ok? Que é a linha voltada à qualificação dos profissionais.
Eixo 2, apoio à informatização do SUS. Por exemplo, uma das ações já existentes, né? Por exemplo, a Informatiza PS. Vamos só lembrar das coisas. Suporte à melhoria da infraestrutura, que a gente já teve financiamentos anteriores, mas aqui vai estar dando dica que pode ter investimento não mais de custeio, mas de infraestrutura. Indução à estruturação e funcionamento de soluções tecnológicas, fortalecimento do SUS digital para atendimento às populações negligenciadas, vulneráveis e isoladas. Aqui a gente pode entender como diferentes formas, desde o atendimento por teleatendimento e também fortalecimento de iniciativas como foi o Telesaúde no início, né? Na qual a gente tinha a qualificação das pessoas, dos profissionais, dos gestores para melhorar esse atendimento local. Além do mais, agora chegou a telemedicina e o teleatendimento, então também se enquadra aí, tá? Nessa linha. Ampliação de oferta de telemedicina, logo embaixo. Telemedicina e telesaúde no âmbito do SUS em território nacional. Então não estávamos errados, está aqui a interpretação fundamentada, tá bom? Eixo 3 abrange as iniciativas tais como... O eixo 3, se lembra, gente, é a avaliação, né? Promoção da interoperabilidade de dados, aqui já é uma coisa muito elaborada, né? O eixo 3, vamos lá. Gestão e governança no compartilhamento dos dados. Para chegar até aqui é um grande gradual. Isso aqui é a médio e longo prazo. Elaboração de estudos técnicos e diretrizes e protocolos, padronização de modelos, lembra da padronização da informação? Promoção e disseminação de dados, preservação da autenticidade, porque a gente tem que resgatar sempre a LGPD. Os serviços de telemedicina e telesaúde a serem ofertados no âmbito do SUS como parte integrada do Programa SUS Digital deverão seguir as normas do capítulo 1 do título 4 desta portaria. Então a gente já está vendo que a ideia do SUS Digital ela é bem ampla, curto, médio e longo prazo, com diferentes etapas, né? Então, obviamente, o Comitê Gestor, Iniciativa Deliberativa, a coordenação executiva do Programa SUS Digital compete ao Ministério da Saúde, óbvio, por meio da Secretaria de Informação e Saúde Digital. A governança do programa será realizada no âmbito da CIT, por uma questão democrática, e compete ao Ministério. Vamos lá. Toda vez que um programa é muito grande, ele tem que distribuir as suas responsabilidades entre o que compete ao Ministério, o que compete ao Estado, o que compete aos municípios. O Ministério da Saúde propõe na CIT, avalia o cumprimento, desenvolve ações para educação permanente, para apoiar as ações de educação permanente. Aqui, o desenvolver ações para apoiar vai desde desenvolver diretrizes, materiais e financiamento. Elaborar, publicar e divulgar atos normativos e orientações para a adesão e homologação da adesão ao programa. Quando um programa ele entra como adesão, ele já liga um sinal de que não tem dinheiro para todo mundo se entrar todo mundo junto. Tá? Isso aí é uma dica de que a ideia vale ouro, vale diamante, mas a ideia é fantástica e tem curto, médio e longo prazo, né? Mas não dá para todo mundo que quer. Então, precisa de homologação, ou seja, nada é imposto. Precisa que o município e estados, enfim, façam suas respectivas adesões. Elaborar e publicar atos normativos, ok. Exercer coordenação executiva do SUS, propor metodologias e monitoramento. Então, isso aqui cabe ao Ministério. Articular e estabelecer parcerias governamentais e não governamentais, apoiar a implementação de iniciativas no programa SUS Digital, estados, municípios e Distrito Federal. Aqui a gente já vê outra coisa também. Os estados, eles eram tão clientes quanto os municípios. É isso. Tá? Então, a gente precisa se ligar nisso. Aqui vai ter as ações dos estados, que são as ações menores pelo Ministério da Saúde, ações que competem aos municípios, que basicamente é executar, desenvolver, prestar apoio e coordenações. Disposições finais. O programa Ministério da Saúde, por meio dessa, publicará manual instrutivo com as orientações para execução de cada etapa do programa. As disposições relativas ao monitoramento, prestação de contas, além de outras, constarão nas portarias. Bom, para não ficar muito longo, tá? Isso aqui é só o primeiro material, depois a gente vai falar da segunda depois, quando surgir o manual a gente fala
também no manual. Então, nesse momento que está todo mundo procurando adesão, primeiramente assiste aqui. Assiste esse vídeo, leia essa portaria para entender que quando entrar dinheiro para o seu município, porque você precisa fazer a adesão, tem que fazer coisa séria, tá? Porque a gente tem histórico de adesões para acesso a recursos, principalmente em ano político, na qual muitas gestões entram visando o acesso ao recurso e devido a vários anos anteriores, os recursos eles somem magicamente. Então tem que ter uma responsabilização muito maior, porque um programa dessa grandeza sendo lançado em ano político corre risco de adesões irresponsáveis, tá bom? Então eu vou sair aqui da portaria, vou voltar e para finalizar aqui a nossa apresentação de hoje. Bom, pessoal, a ideia não é ruim. A ideia não é ruim, a ideia é boa, é um grande guarda-chuva, né? Vai melhorar? Promete melhorar. No entanto, quais são os maiores desafios? No político, está todo mundo atrás de recurso e novidade para dizer que o município vai fazer uma coisa nova. Isso é o maior desafio. É abrir possibilidade de adesão em ano político onde está todo mundo correndo atrás de dinheiro e novidade. Vai ter um pico de adesão, mas vai ter um risco enorme de falta de responsabilidade na gestão do recurso. Vai ter as ações de pequeno, curto, médio e longo prazo. Nesse momento, a gente vai começar com o diagnóstico. Isso ainda sem falar da outra portaria, a 3233. Então, fica ligado que logo depois a gente faz outro vídeo sobre a portaria 3233, falando sobre o detalhamento da adesão à primeira etapa, tá bom? Deixa o seu like, a sua curtida, a gente se encontra aqui no próximo vídeo.